Bem-vindos a mais um Lu Podcast, onde a conversa é real e rola livre, leve e solta. Hoje a nossa conversa, ela está regada de bênçãos e eu estou pessoalmente feliz em receber a Gen Kelsang Mudita, que é a monja da tradição Kadampa do budismo. Eu estou super feliz e eu acho que Buda está abençoando hoje a nossa conversa. E eu espero que vocês possam usufruir da sabedoria dessa pessoa que eu admiro de coração. Lu, muito obrigada pelo convite, por me receber aqui. É para mim um deleite. E a sabedoria, eu vou dizer para você que eu acho que não é minha. É de Buda, é de Venerável Geshe Kelsang Gyatso, e eu transmito aquilo que eu consigo pegar deles, que eles me ensinam. É maravilhoso estar aqui, muito obrigada. A gente que agradece. Bom, num primeiro momento, eu queria entender assim, você não nasceu monja, né? Não. Você se transformou em monja. Isso. E eu queria entender como que isso aconteceu, como é que foi essa trajetória? Essa trajetória. Olha, eu vou dizer que eu conto isso sempre, eu digo que eu sempre dei muito trabalho para os meus pais, porque eu sempre tive uma busca, uma inquietação. Eu não conseguia entender o que significava a vida, o que era isso, então eu sempre tive uma busca. Mas aí a vida foi se desenvolvendo, eu me formei, me casei, tive filhos, e aí essas coisas acabam ficando meio que para um segundo plano, que você tem tanta obrigação na vida para cumprir, até que chegou uma hora que isso começou a me inquietar de novo. E aí eu comecei a buscar outra vez algo que conseguisse me dar essas respostas que eu não tinha, né? Aí um dia eu estava passando por um período difícil de vida, eu tinha me separado, cuidando das crianças, e eu vi um banner enorme no lugar onde eu sou professora hoje, que dizia assim: mude sua mente, mude seu mundo. Eu falei, uau, eu nunca pensei nisso. Eu quero ver o que é. Eu estou tentando mudar tudo, menos a mim. E eu comecei. E até aula, liguei para o lugar e falei, como começa? Aí a pessoa que atendeu falou, amanhã tem uma aula às 8 horas da noite. Aí eu fui e comecei a frequentar e eu dizia, gente, que óbvio, como que eu nunca pensei nisso antes? E aquilo foi me dando essas respostas. Cada vez mais. E aí chegou uma hora que eu já estava separada e eu falei, meu caminho é me ordenar, porque isso é tão importante, todo mundo precisa saber disso. Eu quero seguir Buda Shakyamuni, eu quero fazer o que ele fez, porque Buda Shakyamuni fez isso, ele se ordenou e depois começou a ensinar as pessoas esse caminho maravilhoso. Então é um caminho pessoal, é uma escolha pessoal, para a gente se desenvolver não é necessário fazer isso que eu fiz, a gente pode se desenvolver espiritualmente, mesmo sendo leigo, tendo a vida que a gente tem, mas para mim foi uma opção. E aí então eu me ordenei isso em 2011. Eu comecei em 2005. Em 2011 eu tomei essa decisão, e aí eu me ordenei, e aí cada vez me dedico mais em passar esses ensinamentos para as pessoas, porque de fato, todo mundo precisa saber disso. Todo mundo. Concordo com você. Como é que você é diretora nacional da nova tradição Kadampa. Uhum. O que significa isso? Porque leigos, né, como eu também, a gente acha que budismo é uma coisa só. É uma coisa só? Não. Ou existem tradições diferentes? Como é que... Existem tradições e linhagens. Tá. A tradição é o agrupamento em si, da sanga, a constituição. É isso, uma tradição. A linhagem é por onde os ensinamentos passaram, mestres e mestres e mestres, desde Buda Shakyamuni, foi passando para mestre, após mestre, após mestre, após mestre. Isso é a linhagem.
a nossa tradição é uma tradição 100% ocidental. Isso significa o quê? Que nós não temos nenhum vínculo nem com o Tibete, nem com China, nem com lugar nenhum que tem o budismo, porque o budismo, segundo o venerável Geshe Kelsang Gyatso, é do mundo. É lindo isso, porque É lindo. não tem que ninguém dizer isso é meu, fica aqui. Então não tem essa coisa de dizer budismo tibetano, budismo isso, budismo aquilo. O budismo é do mundo. É muito lindo isso. Então a nossa tradição é 100% ocidental. Quando Geshe-la foi para o Ocidente, que isso foi há uns 50 anos atrás, 50 e tanto, sei lá, ele começou a perceber... Geshe-la é o seu guia espiritual, e o nosso guia espiritual, exato, isso, que é uma pessoa que estudou desde os 8 anos, né? Eu acho que estudou desde os 8 anos, ele foi para monastério com 8 anos de idade, ele nasceu no Tibete, Isso. Ele recebeu as instruções de guias e mestres tibetanos, e quando ele, há uns 50, ele já morreu há 3 anos atrás. Mas quando ele foi para o Ocidente, ele foi chamado para cuidar dessa comunidade que havia se formado na Inglaterra. Certo. Então lá é que se formou a nova tradição Kadampa. Agora eu gosto de contar essa parte da história porque eu acho ela muito reveladora. Quando Geshe-la chegou na Inglaterra, ele não falava uma palavra de inglês. Então ele foi com tradutor. E durante 3 anos ele tentou ensinar o que ele sabia dessa maneira. Ele falando em tibetano e o tradutor traduzindo. E aí ele viu que não funcionava. Voltou para o guia espiritual dele e disse, não está funcionando, e o guia espiritual dele, o Trijang Rinpoche, disse, os meus discípulos são orientais, os seus são ocidentais, entenda o modo de vida deles e passe os ensinamentos mantendo a essência. Eu acho isso incrível, porque ele voltou para a Inglaterra e se pôs a aprender a falar inglês, escreveu 23 livros em inglês, claro que com o auxílio dos nativos, mas ele escrevendo e ele dizendo o que tinha que ser colocado lá. Isso é tão incrível, porque a minha formação, eu sou tradutora. Que então, e é isso que a gente aprende, que a língua, ela traduz um modo de pensar. Uhum. Ela não é só, eu não consigo traduzir do inglês para o português e verter do português para o inglês, literalmente. Exato. Eu tenho que entender a essência daquela mensagem para que eu possa colocar em outra língua. Perfeito. Porque ela é o trânsito de uma cultura toda. Perfeito, o modo que a gente se comunica, que lindo é o modo que a gente vive, é o modo que a gente vê a vida. Claro. Né? É o modo que a gente traduz a vida. Então, sem dúvida nenhuma, você imagina assim, ele estava traduzindo uma cultura oriental para gente que a gente não faz ideia de como se pensa, de como se vive, de como se tudo, né, no Oriente. Tudo. E nós somos muito diferentes, a nossa cultura é muito diferente. Então, realmente, era falar para ninguém. Exato, era né? quase isso, era muito pouco, não tocava o coração. Sim, né? Sim. E agora toca. E assim, o que é magnífico. E então, como ele teve que se transformar, isso é lindo, né? Maravilhoso. Isso e essa disponibilidade. Que entrega, né? Total. Isso é uma entrega total. Eu acho que só por isso a gente já vê a qualidade do que ele está nos dando. Porque é muito difícil alguém que se entrega totalmente, ele deu a vida dele para beneficiar os outros, para transformar as pessoas, para ajudá-las a conhecer uma coisa transformadora. Né? Isso é maravilhoso. Aí você começou perguntando como que eu sou a diretora espiritual dessa tradição. A gente vai. Por quê? Então ele fez isso. Quando ele foi para lá e fez isso em inglês, ele viu que ele precisava fazer isso em todas as línguas. Sim. E aí ele começou a fazer a tradução dos livros em muitas línguas. Os livros dele são traduzidos, eu não sei dizer, é um número absurdo. Mas você tem no italiano, você tem no francês, você tem no espanhol, você tem no inglês, você tem no espanhol, sabe? Você tem em português, você tem, sei lá, em grego. São tantas as línguas que tem.
E aí a sede é na Inglaterra, é distante. E tem centros em muitos países. E ele então percebeu que ele precisaria também de um representante em cada lugar desses para poder convergir Sim. para lá. Então eu tive essa honra, não sei por que motivo. Eu falei, bom, tive essa honra de ser a diretora espiritual no Brasil e cuidar dos centros que já estão aqui, espiritualmente, naturalmente, né? Trazendo essa importância, trazendo essa palavra, trazendo essas coisas que eu tenho certeza no fundo do meu coração que são transformadoras. Sim, a gente ainda vai falar sobre esses ensinamentos que são transformadores. São transformadores. Né? Então, só para a gente resumir até agora, Buda, Shakyamuni, é um só. É um só. É um só. Que é a história lá do Siddhartha Gautama, que era um príncipe. Perfeito. Que viveu imaculado, né, por muito tempo dentro de um palácio, sem ter contato com nenhum tipo de sofrimento. Um pouco isso. Isso. E aí, um belo dia, ele sai do palácio e acaba tendo esse contato e vê, né? Vê. Isso. Alguns sofrimentos. Um idoso, um doente, a morte. E aí ele percebe o sofrimento. E eu acho tão lindo isso, porque faz tão sentido uma pessoa que nunca passou por nenhum sofrimento, até a idade adulta, né? Seria a única que poderia se compadecer tanto por um sofrimento que a gente está acostumado a ver. Não é? Então faz todo sentido ele se... não digo se revoltar, mas assim, se estarrecer tanto, né? Ficar tão impressionado com o sofrimento. Isso. Né? E a partir daí que começa toda a história do Siddhartha, que ele abandona tudo e vai procurar a verdade. Vai procurar a verdade. Vai procurar a verdade, né? Mesmo. E aí, entre acertos e erros, consegue se iluminar. Isso. E o budismo parte daí. 600 anos antes de Cristo, né? Se eu não me engano. Por volta disso. Por volta disso. Né? Que lindo. Então, aí o budismo é isso, e tem as tradições, é o que você falou, que depende das regrinhas de cada linhagem, de como chegou a cada... e porque assim, quando o Buda apareceu nesse mundo, ele não deixou nada escrito. Então, depois que ele morreu, é que ele tinha um discípulo com uma mente, assim, uma memória prodigiosa, o Ananda, que pôs mais ou menos escrito, e aí cada mestre teve a sua interpretação. E aí é de onde se formam as linhagens, porque os ensinamentos às vezes são muito herméticos. Você tem que ter uma clareza muito grande para entender o que aquilo quer dizer. E aí é que as linhagens foram se formando, porque cada mestre teve a sua interpretação. E aí ele também foi fazendo essa caminhada, saiu da Índia para ir para outras culturas, como você estava falando, da China, do Japão e de toda a Ásia, como Tailândia, todos esses lugares que tem o budismo tem uma força muito grande, né? E aí de lá que vem para o Ocidente. Fantástico. E o que eu acho bastante interessante é que, assim, para você praticar o budismo, assim, tem gente que acha que é uma filosofia, tem gente que acha que é uma religião. O que é? Genmo Jiki? É os dois. O que é? Não, são as duas coisas. A filosofia é muito forte. É muito forte, mas é uma religião, porque a gente acredita em seres superiores, a gente os louva, a gente pede, a gente se refere a eles. Tem a parte ritualística. Então, é uma religião com uma filosofia muito forte. O que a gente passa porque, por exemplo, num centro de Dharma, porque além de ser a diretora espiritual nacional, eu também sou uma professora residente de um centro de Dharma.
o que a gente tem? O programa do centro. A gente tem aulas dessa filosofia de Buda e a gente tem as preces, a gente tem a parte ritualística, a gente tem os dois. A gente apresenta os dois. E nessa parte das aulas, dos ensinamentos, é sobre a filosofia. É o que Buda fala sobre o nosso comportamento, sobre a nossa mente, que ele é um expert nisso, né? Então, numa aula, se eu for numa aula num centro budista, Kadampa, enfim, eu posso ser católica e frequentar as aulas. Pode, eu posso naturalmente. ser protestante, enfim, qualquer religião. Qualquer religião. E aí eu não fere nada que... Absolutamente. Uma vez uma pessoa virou para mim e disse assim, eu estou me sentindo culpada. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu estou frequentando algo, eu sou católica e eu acho que Jesus está bravo comigo. Eu falei, pera, vamos pensar uma coisa, o que Jesus quer para você? Ele quer que você seja feliz? Aí ela, sim. Falei, então beba dessa água aqui, porque você vai ser feliz, você não precisa se transformar em budista. Porque Buda não segrega, para ele não importa, o que importa é ele passar um método eficaz e efetivo que transforma a nossa mente, que é a história do mude sua mente, mude seu mundo, e que assim você consegue viver num mundo melhor. Ótimo. Então, a partir de agora... eu quero falar sobre os ensinamentos do Buda. Maravilha. Porque é esse caminho que eu acho que eu consegui assistir algumas aulas, né, ao longo de um ano, mais ou menos, e eu tive vários insights, assim, de que o budismo, ele não é uma filosofia, uma religião que parece assim que eu entrego para outra entidade e ela vai resolver tudo para mim. Enfim, que às vezes algumas religiões ou filosofias falam sobre isso. Eu percebo que é um trabalho de autorresponsabilidade. É você com você. Não dá para ser vítima. Você tem que... É você com a sua mente, né? Então, eu acho que o trabalho de dominar a mente e de entrar num flow, né? Fluir com a mente tranquila, pelo que eu entendi, é esse o trabalho. Eu diria assim, eu gosto de usar duas palavras, basicamente, que a gente vai aprender. Controlar a mente, purificar a mente. Controlar a mente, purificar a mente. Esses são os dois trabalhos que a gente faz. E é perfeito isso que você disse. A gente não transfere a responsabilidade da nossa vida para ninguém. A gente aprende a ver e a compreender que a responsabilidade da nossa felicidade, do nosso sofrimento, seja lá do que for, da nossa existência, é nossa. E a gente tem que transformar isso em nós. E isso pode, num primeiro momento, assustar, porque a gente não está acostumado a assumir a responsabilidade sobre tudo. Exato. Né? É muito mais gostoso entregar e falar assim, resolve aí. Exato, né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, é libertador. Olha a potência que a gente tem, o poder que a gente tem, tá com a gente. Total. Só depende de mim. Total. Só depende de eu controlar a minha mente e purificá-la. Exato. Então, é libertador. Claro, é libertador. Sou eu que faço isso. Exato. Né? É um trabalho? É um trabalho. Mas depende de mim, não depende do outro. Você consegue mudar alguém pela sua trajetória de vida. Se eu te perguntar, Lu, você viu algo em alguém que você não gostava, você conseguiu transformar essa pessoa naquilo que você queria que ela fosse? Você vai ter que ser sincero e dizer não, porque a gente não consegue fazer isso. Isso é dar murro em ponta de faca. Nós não conseguimos mudar ninguém. A única pessoa que nós conseguimos mudar somos nós mesmos, se nós desejarmos. E ainda tem esse detalhe, com se a muito gente trabalho. Quiser. Isso. E claro, com esforço. Só que é um esforço alegre, porque você vai descobrir e tirar de si o seu melhor.
Você fala, eu vou extrair de mim o meu melhor. E aí, isso é um esforço alegre, porque tudo que você faz é extrair de você todo o seu melhor. Você vai se moldar, você vai dizer, eu quero ser fulano, eu quero ser isto, eu quero ser esta pessoa. E você se transforma nela. Uhum. Né? E o método, pelo que eu percebi, ele é muito na questão do conhecimento, né? Porque os livros de Geshe-la trazem muito conhecimento. Muito. E meditação. Total, lógico. Né? Então você conhece e medita sobre aquilo, conhece e medita sobre aquilo. Então é um trabalho, mas é um esforço, sim. Esforço, mas é um deleite. É um deleite. É um deleite. É maravilhoso. Você vê que, claro, quando eu digo a gente vai se transformar naquilo que a gente quer ser, desde que seja virtuoso, é óbvio, né? Ninguém vai querer se transformar em algo que seja ruim. Aí não precisa. Aí não vale, né? Aí pra falar a verdade, isso a gente não precisa de esforço. Para isso não precisa de esforço, é verdade. Para isso não precisa de esforço. Porque a gente está muito acostumado com essas mentes negativas. Mas para a gente transformar a nossa mente de negativa para positiva, aprender a purificar e aprender a controlar, a gente vai extrair de nós o nosso melhor. Buda fala que todos nós temos a nossa semente búdica. Se a gente pensar nisso, o que a gente vai fazer é extrair fazer com que a nossa semente búdica amadureça e um dia ela floresça e germine e apareça. Né? E quem é um Buda? Um Buda é um ser que beneficia todos os seres, sem exceção. Então é isso que a gente vai extrair de nós, o nosso melhor. E isso é muito bom quando a gente começa a fazer esse trabalho. E aí você fala da meditação. Por que a meditação? Aí eu vou ter que entrar um pouquinho num conceito de mente, porque em geral a gente não tem ideia do que seja a nossa mente. A gente pensa que a mente é o pensamento, é o cérebro. Não é o cérebro é uma parte física do nosso corpo. E a mente, ela está ligada ao cérebro, mas esta é uma mente densa, é a nossa mente cognitiva, é a nossa mente no nosso estádio de vigília. A nossa mente muito sutil, que algumas pessoas chamam de espírito, mas é a nossa consciência, é o que migra de vida para vida, é essa que a gente precisa transformar. E a gente transforma esta mente, eu ponho a mão aqui no meu coração, porque esse é o lugar residente dela. A gente transforma esta mente através desta mente. Então a gente estuda, contempla, compreende e tenta trazer essa compreensão para uma realização. Por isso a meditação é parte fundamental. Porque se fica só aqui, isso aqui se esvai, ela se esgota. Esta mente é muito temporária. Quando a gente morrer, essa mente também vai morrer. E aí a gente não leva nada. E quando a gente tem que migrar de vida para vida, a gente tem que levar algo disso que a gente aprendeu aqui. Esse é um dos fundamentos da gente ter uma vida significativa. Levar conosco para a nossa próxima existência algo que nos ajude na nossa próxima existência também. E isso a gente faz através da meditação. Por isso ela é tão importante. E aonde entra a fé nesse processo? Ela começa. A fé é tão bonito a gente falar nisso, Lu, porque fé é fundamental, porque são coisas que, isso que Buda fala, por exemplo, a gente pega um livro de Venerável Geshe, que é o Sangyatso, está lá todos os ensinamentos de Buda. O que tem nos livros de Geshe-la são os ensinamentos de Buda para que nós possamos compreender. É a tradução que você falou. Ele traduziu isso e está aqui claríssimo, cristalino. Só que a gente não vê Buda. Tem gente dizendo, mas isso aqui não é a palavra de Buda. Tem uma série de dúvidas que vão se desenvolvendo porque a gente começa a conceitualizar em cima daquilo sem ter experimentado a verdade daquela palavra. Então, a fé vai te permitir fazer isso. Você fala, não, eu vou depositar um voto de confiança, eu quero testar isso. E na hora que você faz, isso eu vou dizer que aconteceu comigo, que eu dizia, que óbvio, como eu nunca pensei nisso antes.
E aí eu começava a pôr em prática, porque você precisa pôr em prática os ensinamentos. Você tem que pôr ele na tua vida. Porque ele vai te dar um método, ele vai dizer, tá, você quer ser feliz? Você está fazendo isso e isso. Não dá certo, não. Você tem que fazer isto e isto. Então você tem que mudar o teu modo de ver, o teu modo de agir, com base naquilo que você aprendeu, que você ouviu, leu, contemplou. Falou, tá, vou tentar. Nessa tentativa, você fala, uau, funcionou. Aí você vai depositar fé de novo numa próxima. Então, sem ela, você não vai fazer. Você vai sempre ficar questionando intelectualmente, achando justificativas, dizendo, não, que isso funciona assim, isso funciona assim. E aí você não consegue pôr em prática. Você não conseguindo pôr em prática, você não tem resultado. Fé é fundamental para a gente poder pôr em prática os ensinamentos de Buda. Apesar dos ensinamentos serem lógicos. Totalmente. Quando você... São vários ensinamentos, né? Mas Muitos. assim, quando você começa a estudar, você fala, nossa, é óbvio que se eu trabalhar minha mente dessa forma, Sim. é óbvio que algo bom vai acontecer, né? E eu vou me transformar, enfim. Apesar de ser lógico, é a fé, esse depósito que a gente faz, né? Vou confiar. Agora eu vou um pouco mais fundo, porque é o seguinte, quando a gente fala, bom, escuta isso aqui que Buda está te dizendo e você põe isso em prática que você vai mudar a sua vida. Aí a gente pensa, bom, então isso aqui é um processo de autoajuda. Você vai melhorar a sua vida, mas o propósito desse ensinamento é você se libertar do sofrimento permanentemente. Aí, você fala, como? Me libertar de sofrimento permanentemente? Nunca mais sofrer? Atingir uma iluminação? E o que é iluminação? É você estar feliz 365 dias por ano, 24 horas por dia? É algo tão fora de padrão para nós, você fala, como? Esse é o propósito, mostrar a tua potencialidade. Eu disse, a gente tem a potencialidade búdica. Então o propósito dos ensinamentos de Buda é nos mostrar que existem outros tipos de existência, que a existência que a gente tomou hoje é uma existência contaminada, que a natureza dessa existência é o sofrimento, não adianta você mudar ela. Da mesma forma como se não aponta o dedo para o outro, dizendo a culpa é sua, você não pode transformar algo cuja natureza é o sofrimento numa natureza de felicidade. A felicidade está fora dessa existência. Aí vem de novo uma outra questão. Então o que? Eu me mato para ir para outra vida? Não. Muda sua mente e muda seu mundo. A transformação é sempre mental. Então o Buda trabalha nessa profundidade. Como que você entra nisso sem fé? Você não entra nisso sem fé. Você fala, eu vou conseguir parar de sofrer permanentemente? Eu vou me libertar de sofrimento? E eu vou ser feliz todo o tempo? Sem fé? Sem acreditar nisso? Sem dar... Não vai. Você vai dizer impossível, porque a vida constata, ela é uma constatação, isso é impossível dentro desta vida. Com a mente que você tem hoje, como você percebe as coisas, como você reage às coisas, é impossível. Mas se você mudar a sua mente, você vai mudar seu mundo. E olha que interessante, né? O objetivo é se livrar do sofrimento, apesar da vida humana ser de sofrimento. Usar a vida humana para poder se libertar do sofrimento. A gente usa as adversidades a nosso favor. Estamos inseridos na vida, né? Exato. Porque assim, eu acho que é interessante a gente falar que existe uma vida... A vida monástica, inclusive, também está inserida na vida cotidiana. Totalmente. Né? Aposto que você paga boleto, que você com certeza, tem abastece carro, celular, pega trânsito. Exato, tudo isso. Exatamente. E aí é a gente
permeado por todos esses sofrimentos, porque eu vou te falar, tem hora que é um sofrimento, e daqui e ali de carro, ou enfim, né? Permeado por todos esses sofrimentos, ainda assim manter uma mente sem sofrimento. Perfeito, exato. Né? É isso. Usar a vida. Usar a vida e de uma forma consciente a gente consegue fazer isso? Tem que ser consciente. Então, é um pouco o que eu disse, a nossa mente que a gente não acessa, que é a nossa mente muito sutil, que vai migrar e que é essa que a gente precisa transformar os insights para modificá-la, a gente só vai fazer isso através dessa mente cognitiva. Então, tem que ser consciente. Você tem que compreender que se você transformar a tua percepção daquela aparência, pô, eu olho isso como horrível. Não, eu vou olhar como positivo. Eu posso extrair daqui algo que me modifique. Então, uma dica que pode ficar para vocês: tudo positivo todo o tempo. É um desafio, porque é um desafio. É um desafio. Tudo positivo todo o tempo é um grande desafio. É uma atenção contínua. E uma lembrança contínua daquilo que você também aprendeu e de como você faz essa transformação. Você tem que estar vigilante todo o tempo, olhando para a tua mente todo o tempo. Então pensa, se Buda está vindo para transformar minha mente, para me ajudar, me capacitar a transformar minha mente, eu tenho que olhar para quem? Para os acontecimentos ou para ela? É para ela. Então eu tenho que estar ciente. Uma outra coisa que eu digo que também é muito importante, quando você estiver sentindo algo, porque a gente sente o tempo inteiro, pergunte-se, por que eu estou sentindo isso? Porque normalmente a gente não faz essa pergunta e a gente culpa a situação, culpa o outro. Eu sou vítima das circunstâncias. Eu sou vítima das circunstâncias e estou sentindo isso porque aconteceu isso. Isso é uma resposta rasa. Vai buscar, porque é um sentimento, está dentro de você. Você vai identificar. Na hora que a gente faz essa pergunta é maravilhoso. Porque na hora que você faz essa pergunta para você, você identifica claramente: eu estou com inveja, estou com ciúme, estou com raiva, estou com apego. E todas essas mentes são mentes que querem nos destruir, nos levar para estados de mais sofrimento. Então a gente tem que se contrapor. Aí vem toda a nossa prática, que é esse treino de purificar e controlar. E dizer, não vou agir com essa mente me comandando. Não dá, não posso, porque disso vai sair erro. E se sair erro, eu vou continuar maculando a minha mente residente contínua, que é essa que vai migrar, com negatividade. Eu vou ficar repetindo a mesma história, que é a história da palavra samsara. Nossa, agora entrou no samsara. Agora entramos no samsara. Agora você vai ter que explicar o que é o samsara. Samsara tem um monte de definição, ela é uma ideia. Não dá para você traduzir essa palavra literalmente. Então ele é um ciclo de renascimento e morte descontrolado. E tem uma que eu acho maravilhosa, que essa pauta a minha vida. É uma experiência de vida de uma mente autocentrada, onde a gente deseja só para nós. Eu quero o meu benefício, eu quero a minha felicidade, eu quero para mim, eu quero melhorar a minha vida, eu quero melhorar o meu jeito, eu estou precisando isso para mim e para os meus. E o resto, cada um que se vire. Esse é um erro crasso. Então, o objetivo de ter uma mente, também de uma mente tranquila e de uma mente sem sofrimento, e o desejo genuíno de que todos os seres possam também usufruir disso, significa que também podemos sair do samsara, que é esse ciclo de renascimento e vida descontrolado. Descontrolado, que a gente só é cuspido para as vidas que a gente vive, né? Que a gente vive. E o objetivo é esse, sair desse ciclo. Perfeito. E assim, um objetivo da nossa mente sutil, né? Da nossa mente que é esse contínuo, né? Que veio, está aqui e vai, isso, né? Manifestou isso que a gente é hoje. Isso. E vai. E se a gente não fizer isso, a gente sempre vai manifestar vida cuja natureza é sofrimento. Então, isso é samsara. E o nirvana é exatamente o oposto.
a gente ter o controle. Um Buda, ele renasce onde ele quiser, para beneficiar os seres. A ideia, e é isso que é lindo. Quanto mais você pensa nos outros, mais feliz você fica. Tem uma frase, tem uma estrofe de Shantideva que eu adoro, que ele diz assim: todo o sofrimento que existe neste mundo vem do desejo de que eu mesmo seja feliz. E toda a felicidade que existe neste mundo vem do desejo de que os outros sejam felizes. Isso é algo para a gente contemplar muito profundamente. Não para no raso, porque se você começar a pensar muito sobre essa estrofe, você vai começar a pensar, mas como que eu desejo que os outros sejam felizes? Sabe, por que eu desejo? E aí você vai entrando dentro desses ensinamentos de Buda que te mostram que a saída do samsara, que é essa experiência de vida de uma mente autocentrada, está em uma mente que beneficia os outros, que não está pensando em si, que pensa nos outros acima de tudo. E isso não precisa muito da nossa imaginação para a gente imaginar como seria um mundo assim. Eu acho que as pessoas talvez já tiveram um vislumbre disso. Quem nunca ajudou alguém e sentiu uma felicidade que você não sabe de onde vem? Exato. Talvez, e outra, você ajudou sem ninguém tá vendo. Então você não foi ali por reconhecimento. Claro. Você ajudou porque achou que aquilo era importante fazer e foi automático, enfim. Mas você se inunda de um sentimento que a gente não está acostumado a ter. Não é? Não, e a gente admira quem faz. Quando eu me emociono muito quando eu vejo pessoas tendo atitudes assim que eu digo, nossa, que bonito, que consideração pelos outros. Isso é compaixão? Tem a ver com compaixão? Uma mente de compaixão? Tem um pouco, acho que o que a gente está falando um pouco mais agora é de consideração pelos outros, mas essa compaixão genuína mesmo é você achar insuportável o sofrimento dos outros. A gente ainda não tem essa compaixão assim nesse nível. Mas ela é uma compaixão, é isso. Você dizer, é impossível eu deixar, eu não fazer nada, eu ver todo mundo sofrendo e eu não vou fazer nada. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que fazer algo. E aí você se põe a caminho, porque aí, Lu, também a gente pensa como a gente se sente impotente quando às vezes a gente quer ajudar. E você fala, não consigo. É horrível. Você fala, eu não consigo, não tenho meios para fazer isso. Aí quando você pensa, Buda beneficia todos os seres sem exceção, assim como o sol ilumina tudo. Ele não tem uma intenção, uma volição. Ele simplesmente ilumina. E um Buda não tem um desejo, ele simplesmente beneficia. Porque ele pode. Essa é a função dele. E aí você fala, eu preciso me tornar um Buda. Essa é a ideia. Eu preciso me tornar um Buda. Se eu não me tornar um Buda, eu nunca vou poder ajudar todos os seres. A gente ajuda um aqui, outro ali, e sempre momentaneamente, muito pontualmente. São pequenas ajudas que a gente dá, né? Não estou dizendo de jeito nenhum que isso não é válido. Mas eu só estou mostrando que isso não é efetivo. Não, né? Não. E aí a gente tem que trabalhar muito a questão da aceitação, o não apego, né? Manter isso, trabalhar isso na nossa mente para que a gente possa se beneficiar e beneficiar o nosso entorno, que aí vai beneficiar o entorno. Então, não é uma coisa que vai como uma onda crescendo? Agora, o incrível, uma coisa que é incrível, que você citou, você falou, a gente sente uma alegria quando a gente faz algo, né? Você não pensou em ter uma retribuição, você não teve a ideia de fazer aquilo para ser retribuída, para ser agradecida, você fez pelo seu bom coração. Então, quanto mais a gente beneficia os outros, mais a gente se beneficia. E o samsara é exatamente o oposto, é a mente que pensa, eu preciso me beneficiar e aí eu vou beneficiar. Aí isso é samsara. Mas o outro é a hora em que você começa a construir o seu nirvana, né? Que você fala, eles são mais importantes.
Eu sou uma pessoa só. Eles precisam mais. E aí é um dar sem querer nada em troca. É maravilhoso. Genuíno, né? Genuíno. Tem uma historinha, eu vou tentar ser bem, que você falou isso agora, eu lembrei, quando a gente fica lá viajando, rolando a tela da internet, vem umas historinhas. Diz que nem sei se é real essa história, um monge budista estava lá no alto da montanha, no lugar onde ele ficava, tal, e aí um guia, uma pessoa queria conhecer ele e viajou tal para conhecer ele e acabou chegando numa cidade. E na cidade ele viu um garoto chutando um porquinho que estava com a perna machucada porque o porquinho não andava direito, tal. Aí foi um senhor lá, falou: dá licença, só um minutinho. Pegou o porquinho, pôs nas costas e levou até o lugar aonde era o destino do porquinho. E ele fez isso para beneficiar o porquinho, porque o porquinho estava em sofrimento, ele estava com a pata machucada. E aí as pessoas viram isso, ele e os discípulos dele viram isso, e continuaram a viagem e foram encontrar um monge budista lá onde ele morava, no alto da montanha. E lá eles viram que quem é o monge budista é aquele senhor que carregou o porquinho. E aí perguntaram para ele: nossa, mas por que você carregou o porquinho? Aí ele falou: eu não fiz isso. Não, só fui lá na feirinha que eu tinha que ir e voltei, tá tudo certo. Eu falei assim: nossa, mas o senhor não lembra que o senhor fez isso? Tal? Não me lembro. E aí passou um tempo, eles ficaram um tempo com ele e voltaram, e a conversa assim: nossa, mas ele deve estar meio ruim da cabeça, nem lembra que ele fez isso. Aí o mestre dos discípulos falou assim: é tão natural para ele fazer o bem, é tão natural para ele apaziguar o sofrimento do outro, que para ele nem se lembra que ele faz isso, porque faz naturalmente. Exato. Então isso, a gente fazer sem pensar, de uma forma natural, de uma forma genuína, sem pensar que alguém está vendo, que eu vou ter algum reconhecimento, que é fazer porque tem que ser feito, fazer porque é o natural fazer isso. Faz sentido, faz sentido, exato. E essa historinha assim é bobinha, mas eu achei ela tão... ela é uma analogia bonita para isso, né? Dessa coisa do ser, a função de um Buda é essa, ele não pensa nisso, ele beneficia. Faz o que é benefício, faz o que é o certo. Faz o que beneficia. Ai, Genmo Mudita, a nossa conversa tá tão maravilhosa, mas o tempo corre, né? Total. E aí, eu queria saber o seguinte, a gente falou de muitas coisas e o budismo é fascinante, eu recomendo que vocês tenham essa experiência. E aonde as pessoas acham aulas de budismo, aonde elas podem procurar e aonde elas podem ter essa experiência? Então, é aquilo que eu te falei, tem várias tradições, várias linhagens, eu conheço o budismo Kadampa e quero te dizer algo, Lu, isto é muito precioso. É precioso. Tem uma frase de Shantideva de novo que ele diz: eu não sei por que razão eu encontrei esse caminho, e eu digo isso para mim também, porque é incrível quem pode encontrar isto e usar, porque precioso é a palavra máxima que a gente pode traduzir isso. Porque... Precioso. E eu acho que assim, tem que ter muito merecimento para poder participar disso, para poder encontrar isso, né? Porque é muito bonito, é precioso, é raro, é precioso, eu atesto a nossa tradição, uma tradição pura. Eu já estou nela há 21 anos e eu gosto de falar isso. Quando a gente se apaixona, quando a gente está até nas nossas adolescências, a gente começa a se apaixonar por um e por outro, rapidamente essa paixão se dissolve, né? Porque a gente até se separa também, a gente casa, tudo acaba. Eu nunca deixei de me amar o budismo, eu nunca deixei de amar o Venerável Geshe Kelsang Gyatso.
Isso cresce para mim a cada dia. São 21 anos que eu estou aqui e espero ficar até o meu último suspiro. É maravilhoso. Então tem uma palavra chave aqui, Kadampa. Então se você mora em São Paulo, você põe Kadampa e você vai encontrar o que tem. Então a gente tem o templo em Cabreúva, que é maravilhoso, que as pessoas precisam conhecer. Lindíssimo, lindíssimo. Não, aquilo é inacreditável, né? É chocante, é muito bonito. Eu ainda não tive a oportunidade de ir, mas eu vejo que assim é um templo maravilhoso. Nossa. E todo mundo tem uma experiência fantástica. Não, é lindo, 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 lindo. É muito bonito e é muito emocionante de ir. Então tem o templo em Cabreúva. E Cabreúva está aqui do lado, Do né? lado, 45 é. minutos. Em São Paulo a gente tem o centro onde eu dou aula, que é em Pinheiros, tem em Santos, tem em Indaiatuba, tem em Jundiaí, tem em Belo Horizonte, tem no Rio de Janeiro, gente, tem em Ubatuba, eu não quero falar todos, estou já deixando de falar alguns, tem no Nordeste. Então põe a palavra Kadampa e fala Kadampa em tal lugar, que você vai encontrar algum lugar. Se não encontrar, vai para São Paulo, que lá você sabe que tem Kadampa em São Paulo, você vai encontrar um centro. Essa é a palavra mágica, Kadampa. E aí você vai encontrar onde tem uma reunião, uma aula, Exato. Que você vai poder participar. Isso. Muito bom. Bom, chegamos ao final. Eu estou muito feliz com essa oportunidade aqui no Lu Podcast de trazer essa informação. E eu recomendo que vocês procurem os ensinamentos de Buda, porque é transformador, aparentemente parece autoconhecimento, Exato. que também mas é muito mais do que isso. É muito mais. Muito mais do que isso. isso. É muito mais do que isso. É isso Fico mesmo. feliz em tê-la aqui. Quero ter demais. outras vezes. Ai, com certeza. Né? Porque a gente tem que falar muita coisa ainda que não foi falada. É, isso. E muito obrigada. Obrigada a você, Lu, de Obrigada coração. E espero que Buda abençoe toda essa conversa. Com certeza, e que já abençoou. chega para você dessa forma abençoada e com muito merecimento. Obrigada demais, Lu. Obrigada.